Amém. Livro de 1 Reis, capítulo 13, a partir do verso 3. Diz assim: deu naquele dia mesmo um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa, fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Amém. Deixe sentar em nome de Jesus. Esse texto tem muitas lições, embora não seja a elas que nós vamos, com a misericórdia de Deus, procurar nos conduzir. Apenas um contexto geral que existe aqui neste texto. O chamado deste homem. Você vê que ele próprio fala no verso 9, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra. Nós sempre falamos neste lugar, e até que me provem o contrário, eu vou morrer dizendo: ministério é revelação pessoal. Amém? Ministério é revelação pessoal. Se não houver a revelação pessoal, não existe. Ah, mas o profeta falou. Sim, mas o Espírito testificou. Se o Espírito não testificou, não ouses ficar com a palavra do profeta. Não. O profeta pode falar, mas a Escritura diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Você não pode ousar que tem um ministério porque alguém te profetizou o ministério. Por causa disso, nós estamos vendo horrores. Pastores atrás de púlpito: não, Deus falou para eu estar aqui. Deus falou contigo? Não, Deus usou 500 profetas. Problema dele. Pode usar 1 milhão. Não existe ministério dado por profecia. Existe ministério confirmado por profecia. Porque é isso que Paulo escreve na visão que lhe é dada, no entendimento que lhe é acrescentado. Ele diz que a profecia é um sinal. Sinal para quem? Para os fiéis. Então é sinal para fiel. Isso aí requer, deter-se ao texto e compreender. Então, aqui o que nós vemos? Um chamado pessoal. Eu te pergunto, se o chamado é pessoal, a rejeição também não seria? Se Deus chama alguém, como nós vemos aqui, Deus falou comigo assim, não come, não bebe, vai por outro caminho, ele me deu esse sinal, o altar, a cinza vai se fender, a palavra que ele disse é essa, que ossos humanos se queimarão sobre esse altar, tudo detalhadamente. Você viu que o homem levantou a mão contra ele, o braço endureceu e a mão ficou ressequida. Quando você está no centro da vontade de Deus, ai daquele que se levanta contra você. Quando você está, aprenda essa lição, irmão. Quando você está no centro da vontade de Deus, quem se levanta contra você não se levanta contra você. Se levanta contra um propósito de Deus.
E ninguém pode se levantar contra um propósito de Deus e ficar de pé. Ele abate. Ele tinha um propósito de libertar Israel. O Egito que o diga. Ninguém pode se opor a um propósito de Deus. Nós temos que nos curvar aos propósitos de Deus. Esteja eu incluído nele ou não. Seja eu exaltado nele ou humilhado. É o propósito de Deus? Não tem essa. A própria Escritura diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que a seu tempo vos exaltará. Ele vê aquele que se curva ao seu propósito. E ele opera com justiça, com integridade. Ele nunca erra. Mas eu te pergunto, se o chamado de Deus, você lembra o chamado de Isaías? Foi pessoal ou não foi? Você lembra do chamado de Jeremias? Foi pessoal ou não foi? Você lembra do chamado de Moisés? Lembra do chamado de Josué? Lembra do chamado de Gideão? Foi pessoal ou não foi? E a rejeição? Como é que Deus, na hora que te chama, fala pessoalmente contigo, e na hora de te rejeitar, manda recado? Que Deus é esse? Não tem caráter? Está com medo de mim, Deus? Tu não me chamou cara a cara, agora para me rejeitar me manda recado? Uma coisa eu sei, que Deus não tem medo de mim. Se quiser levantar até um cachorro, ele levanta. Mas o Espírito Santo tem que testificar no meu espírito: tu está rejeitado, tu está fora. Da mesma maneira que ele agiu no princípio, ele age no final. Ele é fiel à própria palavra dele, ele é imutável. Aonde nós vamos chegar com esta palavra complicada, que só as misericórdias de Deus nos podem ajudar? Nós vamos chegar a observar, por exemplo, o que aconteceu não só com este profeta, que o nome dele não aparece, desconhecido, mas com o rei Saul. Você lembra que o rei Saul foi aquele homem chamado por Deus, né? Embora hajam inúmeras opiniões, não foi, Deus não foi chamado por Saul, foi sim. Ou melhor, Saul não foi chamado por Deus, foi sim, claro que foi. É só ver o texto. Agora, quando Saul se desviou, quem levou o recado para ele? Um profeta chamado Samuel. Saul, por que tu fizeste isto? Ofereceu sacrifício. O Senhor teria confirmado o teu ministério de rei para sempre. Agora ele rasgou o teu ministério. Tu não serás mais rei em Israel. Ficou só na palavra do profeta? Não, claro que não. Claro que não. De forma alguma. Como é que nós vemos que a palavra do profeta foi verdadeira? Pelo dia a dia. Pelo cumprimento dela. O vazio que tomou conta de Saul era notório. Ele andava pelos palácios lá, quase que nem aquele endemoniado de Gadareno, quase se ferindo com pedra e batendo com a cabeça na parede. A Bíblia diz que ele andava desorientado, ele não dormia, ele urrava por dentro dos palácios. O Espírito Santo testificou que o tinha abandonado. Agora, se Samuel profetiza: olha, tu rasgou o meu manto, o Senhor rasgou de ti o ministério, mas todo mundo olhasse dia a dia para Saul e o visse crescendo, e o visse com a língua afiada como pena de um destro escritor, e o visse edificando vidas, e o visse prosperando espiritualmente, quem ficaria mal? Samuel é que ficaria mal. Lembra daquele rei Zedequias, quando o profeta Isaías foi lá e disse: olha, arruma a tua casa, da cama que tu subiste não descerás, certamente morrerás. Isaías virou as costas,
Se Isaías tivesse ido embora, aí Zedequias virava a cara para a parede, chorava, aí Deus dizia assim, Zedequias, eu vou te acrescentar 15 anos, tal. Quem ficaria mal? Profeta? Ficaria mal? Isaías, você não disse que o homem ia morrer? Como é que o homem está lá, bom, bonito, forte, reinando em Israel? Ele foi curado. Está vendo, Isaías? Você não é de nada, você é um falso profeta. Deus age com a tremenda perfeição. Isaías, volta lá, você que levou o recado, amém? Você que levou o recado de morte, agora leva o recado de vida. A perfeição de Deus é tremenda, irmão, é gloriosa. Teve um irmão aqui nesse ministério, algum tempo atrás, que foi dito a ele, que o ministério dele estava cortado. Ele se revoltou, ele se rebelou, e ele largou tudo de mão e foi embora. Foi seguir o caminho dele. Hoje, vê-se que aquela palavra que ele recebeu era verdadeira. Porque foi para a igreja do G12, foi para a igreja da política, então realmente demonstra que ele estava cortado. Que palavra você tem recebido, irmãos? Que palavra você tem recebido? A palavra que você tem recebido, ela é verdadeira ou ela é falsa? O que estão dizendo para você? O que em nome de Deus estão pregando para você? Dia a dia, o que você tem ouvido, e essa palavra que tem vindo em nome do Senhor para você, não sei de quantas fontes, esta palavra, se ela é verdadeira ou falsa, a sua vida amanhã que vai mostrar. É a sua vida que vai dizer. Alguém já chegou para mim e disse assim, pastor, isso há alguns anos atrás. Não, na verdade não era nem pastor. Você é muito arrogante. Você é muito prepotente, vaidoso. Assim você não alcança nada na vida. Se essa pessoa me lembrasse do que disse antes e olhasse as coisas agora, ela ia dizer o quê? Errei, vacilei. Falei o que não devia. No mesmo dia que a pessoa me disse isso, eu fui a um seminário onde eu estudava, e lá dentro do seminário Deus levantou um profeta, chegou perto de mim e disse assim, assim diz o Senhor, vai nessa tua força, vai nessa tua humildade que Ele está contigo. Mas nem a palavra do ímpio e nem a palavra do profeta, a minha vida é que demonstra os frutos. Entende, irmão? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra de Deus. Então, o que nós estamos querendo ver? Saul ficou vazio. Samuel lhe entregou uma palavra terrível e realmente ele ficou vazio. Ele ficou em angústia. Mas Jesus Cristo disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas o Espírito Santo realmente se retirou de Saul. Ele não dormia. Ele já não sentava à mesa para comer. Metia a mão no prato com fúria, com ganância, parecia mais um animal do que um ser humano. Estava completamente desorientado. Quando soube que a guerra rodeava Jerusalém, rodeava o povo de Deus, o que ele fez? Foi consultar uma feiticeira. Então Samuel estava certo. Amém, irmão? Samuel estava certo. É assim que funciona, porque o Deus que trata contigo pessoalmente no chamado, é o que trata contigo pessoalmente na tua rejeição. Quando um profeta virou para mim e disse assim, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Eu disse assim, vou de imediato, porque já estava esperando a confirmação da palavra que o Senhor já tinha me dado. Certa vez eu fui ajudar no pastoreio de uma igreja,
E eu falei para o pastor, pastor, eu não sei quando, pode ser que eu fique aqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, mas uma coisa eu vou te dizer, que um dia eu vou sair, porque Deus disse que tem um chamado na minha vida, e a obra que Ele tem comigo, que Ele me dá a pregar, não é qualquer um que aceita, por isso eu não posso ser submisso a homem algum, eu terei que ser presidente de uma igreja. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. E 4 anos e meio depois, Deus levanta um profeta e diz assim, chegou a hora. Assim te manda dizer o Senhor, vai para a tua casa e funda a minha igreja. Não tinha mais dúvida. O Espírito já havia falado. Irmão, aprenda a viver esse Deus pessoal. Aprenda a viver esse Deus pessoal. Quando você vive um Deus pessoal, não tem confusão. Ah, pastor, eu sonhei que tu estava morto, sepultado dentro de um caixão, debaixo de 7 palmas. Está bem, glória a Deus e aleluia, eu estou vendo os céus abertos, o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Está entendendo, irmão? Ah, irmão, eu sonhei que tu ia por um lugar e o diabo te esquartejava. É mesmo? Eu estou vendo os anjos do Senhor ao meu redor. Você entende como a coisa funciona? É Deus pessoal. Agora, pastor, eu estou te vendo sepultado. Se 1 semana depois estão no meu velório, realmente, era verdade. É a minha própria vida que vai confirmar, vai dizer o que é falso, o que é mentiroso. É como eu ando com esse Deus, se Ele me conhece lá na intimidade ou não. Se eu sou verdadeiro ou não, só 2 pessoas sabem, eu e Deus. Se eu sou um falso, um hipócrita, um mentiroso, só 2 pessoas conseguem dizer isso com firmeza, sem erro, eu e Deus. O poder de julgar nunca foi dado a homem algum. Só Ele tem os olhos como chama de fogo, penetra a divisão da alma e do espírito e julga com equidade. Nós não podemos julgar, mas sabemos, conosco mesmo sabemos. Você vê que aquele profeta desconhecido, Deus falou para ele todo o ministério dele. Olha, essa missão que eu estou te dando, você vai entrar por um caminho, não vai comer, não vai beber, vai profetizar no altar, vai dizer isso, isso e isso, o sinal que eu te dou é esse, depois você sai por outro caminho, enfim. Você recebeu uma missão de Deus, meu irmão? Se Ele te deu uma missão, Ele te disse dentro dessa missão, tudo que tem que ser feito, não aceite nada extra. Não aceite nada extra. Porque aqui ele tinha tudo, mas lá na frente você vai ver que um mentiroso diz que viu um anjo e consegue arrastar esse profeta para a mesa, para comer e para beber e para descansar. E quando eles estão na mesa, o mentiroso, vem o Espírito Santo sobre o mentiroso e diz assim, porque tu foste rebelde à palavra do Senhor, o teu sepulcro, o teu cadáver não entra no sepulcro dos teus pais. Ele saiu e um leão o matou. E tem mais, ainda ia saindo montado num jumentinho. Deus falou para ele ir a pé. Meu irmão, Deus tem te dado uma direção, você tem buscado. Você quer um ministério, você quer abalar a terra, você quer pregar com ousadia, você quer entrar no quarto para orar e ouvir Deus, você quer que a Bíblia seja um livro vivo, aberto ao teu espírito, aprenda a servir um Deus pessoal. No começo da obra aqui entraram profetas neste lugar, e falaram cada besteira, tinham que engolir, profetizaram um monte de horrores contra a minha vida, e eu os fiz calar. Ora, eu permaneci de pé. Eu nunca conheci um homem que dissesse, Espírito Santo, cala a boca, e ficasse de pé, mas eu estou de pé, porque não era o Espírito Santo falando por eles. Entende, irmão? Entende as coisas? As pessoas falam um monte de coisa, eu digo assim, olha, que venha o diabo, que vem, e não tenho pacto com o diabo não tem assunto com ele não, eu piso na cabeça do diabo e desfaço as obras dele. Aprenda a ter vida com Deus.
vida de intimidade, irmão. Restauração é para valentes, mas valentes começam conquistando a si mesmo. Aleluia, Deus. Os valentes não são os que conquistam por fora, são os que conquistam por dentro. Porque a Bíblia nos chama ao arrependimento. Arrependimento não é mudança exterior, é mudança interior. Conquista-te a ti mesmo. Vença-te a ti mesmo. Então, meu irmão, você vai ver outro homem chamado Davi, que cometeu lá os seus erros, e um profeta chamado Natã foi falar com ele. Outra coisa que eu vou te dizer, meu irmão, nessa hora. Louvado seja Deus. Irmãos, aprenda as lições bíblicas na intimidade do teu quarto, muito mais do que em qualquer igreja ou seminário. Eu sempre disse que obreiros não são formados na igreja, obreiros são formados na intimidade do quarto. Porque foi assim que Deus tratou comigo. Se eu dependesse do que os meus pastores pregavam, eu hoje estaria nas boates, eu estaria em qualquer canto, menos dentro de uma igreja. Eu nunca vi tanta covardia na pregação de um evangelho, de um Deus tão poderoso. Mas eu não dependia do que eles pregavam. Eu entrava lá para o meu quarto e abria a Bíblia. Eu falava com Deus. Você tem que aprender as lições. Davi, veio um profeta Natã falar com Davi sobre o adultério dele com Betseba, mandou matar Urias. Quando Natã diz assim: Davi, você está errado, essa é a parábola que contou, enfim, desceu o chicote para Davi. O que Davi fez? Caiu prostrado sobre o seu rosto. Por quê? Porque o Espírito que testifica no chamado, testifica também na rejeição. Davi viu que se levantasse contra aquele homem, ele sofreria duplamente, porque o castigo dele já estava decretado. E o que tem um detalhe importante? Natã tinha histórico. Um profeta não se levanta da noite para o dia. Um pastor, um obreiro da seara de Jesus Cristo, não se levanta da noite para o dia. Ele tem que ter histórico, tem que ter caminhada. Aleluia. Se não tiver histórico e caminhada, meu irmão, sai para lá, eu sonhei, vai entregar o teu sonho para outro. Eu tive uma visão, tá, quanto tempo você está na igreja? Que vida você tem com Deus? Natã tinha histórico. Quando Davi, Natã está aí, suou frio, manda o homem entrar. Davi, é isso, isso e isso. Vai contender o quê? Não, realmente não tenho o que contender. Não tenho o que contender. Ainda mais que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então, querido, quando Deus fala, a sua palavra não volta vazia, mas cumpre o que lhe apraz. Se Deus falar contigo para juízo, independe de você crer ou não. Quando Deus fala contigo a respeito de alguma bênção, aí vai depender da sua atitude, de como a sua vida transcorrer, a bênção vai te alcançar. Mas quando Deus fala para você em tom de juízo, reprovação, condenação, não depende de você crer ou não. Então, profetizaram mal contra a sua vida, como está a sua vida? Está bem? Então falsa era a profecia. Te entregaram um sonho tenebroso, como está você?
deita a cabeça no travesseiro, dorme em paz, dia a dia ouve Deus, dia a dia abre a Escritura e recebe revelação, sente o impacto do Espírito Santo, sente o mover de Deus. Você está dormindo, é acordado pela presença de Deus, você vai deitar, sente o desejo de orar, de falar com o teu Deus. Isso não é reprovação, isso é aprovação. Quem é que pode falar contra o mover do Espírito Santo? Como é que alguém diz, Deus te rejeitou? E você diz assim, como se eu vejo os anjos do Senhor me rodeando? Como se eu vejo a mão de Deus me pegando no colo? Como se eu tenho paz no meu coração? Entende, irmão? Isto é vida pessoal com Deus. Você não pode ser uma pessoa que não tenha esta experiência. O que falam sobre a sua vida é verdadeiro ou é falso? Depende. Você está caído ou está de pé? Se você está de pé, falaram mentira a seu respeito. Se você está caído, então aquilo que disseram era verdade a seu respeito. Como é que é estar de pé? Estar de pé não é estar de pé fisicamente. Amém. Prosperar não é conquistar os bens da terra. Amém. O que a Bíblia chama de prosperidade não é ter os bens da terra. Jesus falou para aquele jovem rico, vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue-me, terás um tesouro no céu. Estar de pé é você estar agindo e vivendo e todos vendo os frutos da tua vida consoante a palavra de Deus. Isso é estar de pé. E prosperidade é ter tesouro no céu, não é tesouro na terra. Só mais um detalhezinho sobre Saul. Quando você examina o texto falando sobre, logo após a rejeição de Saul, você percebe que Saul entra em desespero. E chegou ao ponto de consultar o diabo. Uma das coisas que fazem as pessoas serem vistas como tendo caído é a perda da visão espiritual. Saul, nós podemos ver esse exemplo. No começo do ministério de Saul, ele mandou matar todas as feiticeiras. Mandou matar, cata aí, aonde tiver feiticeiro, bruxo, guru, mata. No final, ele está consultando uma feiticeira, perdeu a visão. Hoje você se levanta contra um monte de heresias, hoje você prega a palavra de Deus, hoje você se limita a comentar sobre os textos bíblicos, a sua vida é falando dos personagens bíblicos, você está de pé. Amanhã, depois, o que sair dos seus lábios vai demonstrar se você continua de pé ou caiu. Aleluia! Porque Jesus Cristo disse que a boca fala do que está cheio no coração. Amanhã o seu comentário, a sua retórica, a sua pregação vai dizer se o seu coração foi transformado ou foi engrandecido na presença do Senhor. É você que é a carta com a qual Deus escreve, meu irmão. A sua vida é a carta com a qual Deus escreve e faz justificar aqueles que se levantam contra você e caem, e mostra que se Deus está ou não na sua vida. Então, há um texto bíblico do Salmo que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Saul não tinha mais alegria e não sentava mais no trono. Era rei, mas o trono estava lá, abandonado. No começo, logo depois da rejeição, ele continuava sentando no trono. Mas depois ele não tinha nem mais prazer em sentar naquele trono. Não tinha alegria. Não fazia mais uma oração. A vida dele estava realmente entregue, justificando o que Samuel havia dito para ele. E você e eu, o que vai demonstrar se realmente o Espírito Santo continua agindo nas nossas vidas?
É quando nós pensamos nas coisas de Deus e nos movemos para as reuniões que clamam o nome de Deus, se a alegria do Espírito Santo está em nós, se nós nos sentimos impulsionados. Tem pessoas aqui que vêm de tão longe, quando sai daqui tem que fazer verdadeiras viagens. O que move essas pessoas para estar nesse lugar, se perto da casa deles tem dezenas de igrejas? Se eles conhecem um monte de igreja, tem um monte de amigo, conhecem um monte de pastor que não desce o chicote neles. Por que eles vêm a este lugar? Porque quando eles viram para a esquerda, perdem a alegria, mas quando direcionam-se a este lugar, sentem a alegria. Então, é isto que caracteriza o chamado de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. 2 detalhes. Quando você não sente a alegria de estar na casa de Deus, quando você não sente a alegria de uma função, enfim, de um chamado divino, de um ministério, existem 2 situações. Uma, você realmente está desviado fora do propósito de Deus. A alegria, ela se vai de você, porque a alegria só vem quando você está no centro da vontade de Deus. Aprenda isso, meu irmão. Se você estiver fazendo coisas e não sentir alegria, é porque existe um problema. Você está fora do centro da vontade de Deus, ou pode até estar se dirigindo para onde Deus te quer, mas as suas concepções interiores não estão de acordo com aquilo que Deus quer. Ou seja, Deus pode querer você aí nessa cadeira que você está, mas se dentro da tua mente você não se enquadra naquilo que Deus quer, está pensando em outras coisas, a alegria vai embora de você. Você olha para o lado e diz assim, não, eu que deveria estar naquela cadeira ali. Você começa a desejar aquilo que Deus não planejou para você. Isso também fará com que a alegria saia e a amargura entre. E a Bíblia diz, tomar cuidado para que uma raiz de amargura crescendo não vos domine. Então, este é um detalhe interessante. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E o que é a casa do Senhor? Casa do Senhor também significa intimidade, significa serviço, significa envolvimento com as coisas de Deus. E quando você se envolve com as coisas de Deus, dentro do propósito de Deus, só te resta, como a Bíblia diz, amaste a justiça, aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Um crente no centro da vontade de Deus, ele ri de qualquer coisa, ele está alegre, ele está feliz. Um crente no centro da vontade de Deus, meu irmão, um crente que não é rejeitado, um crente que não está reprovado por Deus, pode o mundo te rejeitar, mas se você está no centro da vontade de Deus, a tua paz e a alegria, elas existem, e ninguém pode roubar isso. Então, esta é a palavra. Só para lembrar, se Deus tratou contigo em um chamado, a maneira como Ele tratou contigo neste chamado, é a mesma maneira que Ele vai tratar contigo se Ele te rejeitar, se Ele te reprovar, com o mesmo mover, com a mesma testificação do Espírito Santo, da maneira que Ele tratou no chamado, Ele trata na rejeição. Por isso, se Deus não disse que te rejeitou, aquele que disser que Ele te rejeitou, vai pagar, e vai pagar muito caro. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.